Pessoal, segue o vídeo de correção do nivelamento proposto das aulas 13, 14 e 15. O objetivo é efetuar cálculos com números inteiros, conceituar e calcular o logaritmo de um número real positivo. A questão 1 da aula 13 diz o seguinte: observe a operação a seguir. Nós temos menos 37 vezes menos 32. Então, nós temos uma multiplicação de números inteiros negativos. 37 vezes 32. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 3 vezes 7, 21. Repare que eu peguei aqui, ó, unidade dezena. Se eu peguei a dezena, desloca para a direita uma casa também. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Somando vai ficar 4. 7 mais 1, 8. Desce esse 1, desce esse 1. Então, pessoal, menos vezes menos dá mais, o menos pede o oposto. E 37 vezes 32 nós fizemos, deu 1184. É a alternativa D. Número 2. Considere os números menos 14 e 7. O resultado da multiplicação desses números é igual a... Então, se eu fizer aqui, ó, menos 14 vezes 7, vai ficar... Eu vou escrever 14 vezes 7, faz o cálculo aqui, tranquilo. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9, deu 98. Então, olha só, menos vezes mais dá menos, 14 vezes 7 dá 98. Então, deu menos 98. É a alternativa A, letra A. Observe a multiplicação dos números a seguir, ó. 13 vezes menos 5. Qual é o resultado dessa operação? É o seguinte, pessoal, o 13 é positivo, olha a esquerda dele. Mais vezes menos dá menos. 13 vezes 5, pega aquela dica que eu já passei para vocês. Ó. Pensa na metade do 13. Metade do 13 é 6,5. É claro que 5 vezes 13 não vai dar 6,5. Então, você ignora a vírgula, dá 65 o resultado. Ok? 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Mais vezes menos deu menos. 13 vezes 5, 65. Então, é menos 65, letra A. Agora eu tenho, observe a operação a seguir, número 4. Menos 3 vezes 7 vezes menos 5. Se eu fizer menos 3 vezes 7, menos vezes mais dá menos. 3 vezes 7 dá 21. Dá menos 21 vezes menos 5. Então, olha só, pessoal. Menos vezes menos dá mais. 21 vezes 5. Lembra daquela dica? Metade de 21 é 10,5. É claro que 21 vezes 5 não vai dar 10,5. 5 vezes 21 não pode dar 10,5. 10,5. Então, você ignora a vírgula. Ignorando a vírgula, fica 105. Então, menos vezes menos deu mais, 21 vezes 5, 105. É a alternativa E. Se tiver aí com dúvida, é só fazer a continha aqui rápida. Número 5. 14 vezes menos 5 vezes 12. Se eu fizer 14 vezes menos 5, mais vezes menos dá menos. 14 vezes 5, qual é a metade do 14? É 7. Então, é só colocar o zero à direita. Então, vai dar menos 70 vezes 12. Ok? Fiz aqui, ó, 14 vezes menos 5, deu menos 70. Mais vezes menos deu menos. Então, é só fazer agora 70 vezes 12. Então, resolvendo aqui. Poderia ter colocado 70 embaixo aqui, no multiplicador. E aí, faríamos somente o 7 vezes 12, daria 84. E colocaria o zero do lado. Mas tudo bem, já fiz assim. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 7 que dá 7. Então, aqui fica 0, somando, né? Estou somando. Aqui fica 1 mais 7 que dá 8. 840. Aí, veja bem. Menos vezes, não tem sinal aqui, ó. Ele é positivo. Menos vezes mais dá menos. Menos 840 é a letra A. A número 6. Tudo é produto aqui, ó. 15 vezes menos 3. Se eu fizer 15 vezes menos 3, mais vezes menos dá menos, vai ficar menos 45 vezes 7 vezes menos 8. Então, multiplicando aqui, ó, vou fazer aqui essa continha aqui primeiro. Menos vezes mais dá menos. 45 vezes 7, aqui no cantinho. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28 e 3, 31. Então, deu menos 315 vezes menos 8. Menos vezes menos dá mais. 315 vezes 8. Então, vou aproveitar o 315 aqui e jogar o 8 aqui, ó, vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12, vai 1. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. 2.520. A letra E. Observe a potência a seguir. Menos 1 à terceira ou menos 1 ao cubo. Pessoal, toda potência elevada ao expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Eu já sei que vai dar menos. E como eu tenho o menos 1 à terceira, né, o 1 3 vezes aí, vai ficar
Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 sempre dá 1. Então, esse aqui, o resultado é menos 1. Se você fizer aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, dá menos 1. Letra B. Admita a potência menos 1 à sexta potência. Questão 8. Qual é o resultado dessa potência? Toda potência elevada ao expoente par, o resultado é positivo. Então, nem vou escrever o sinal de mais. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 6 vezes é 1. Você pode colocar aí 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sem parar, que isso aí vai dar 1. Então, toda potência elevada ao expoente par, o resultado é positivo, ok? Levando em conta esse parêntese. Então, é a letra C. Considere a potência a seguir, menos 2 à quarta potência. Então, se eu tenho menos 2 à quarta potência, esse 4 aqui, ó, o expoente 4, ele é par. Então, o resultado é positivo, levando em conta o parêntese. Então, eu tenho que fazer aqui, ó. Se eu fizer, eu vou fazer logo menos 2 4 vezes aqui para vocês enxergarem bem o resultado. Então, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. Já falei que dava positivo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, que dá 16. Passando para a próxima tela, a letra D. Observe a potência a seguir, menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo, potência de expoente ímpar. O resultado terá o sinal da base. Então, vai ficar aqui, ó, menos. Agora eu tenho 3 à terceira. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, o resultado é menos 27. Letra A. Considere a operação a seguir. Menos 1 à sétima vezes menos 4. Como eu já falei, menos 1 elevado à sétima, toda potência elevada ao expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Então, esse resultado, ele dá menos 1. Menos 1, certo? Menos 1 à sétima deu menos 1, vezes menos 4. Se a gente fizer menos vezes menos dá mais, 1 vezes 4, que dá 4, positivo, letra C. Questão 12. Observe a operação a seguir, menos 1 à quarta vezes 12. Toda potência elevada ao expoente par, o resultado será positivo. Então, menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, 4 vezes, vai dar 1 positivo, vezes 12. 1 vezes 12, tudo que multiplica por 1 é ele mesmo, letra C. Observe a operação a seguir, menos 1 à quinta potência. Toda potência elevada ao expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vai dar menos 1, vezes 81. 81 vezes menos 1 vai dar menos 81. Menos vezes mais, o 81 é positivo, dá menos, e 1 vezes 81 dá 81. É a letra B. Questão 14. Observe a operação a seguir, menos 1 elevado à 12ª potência, menos 1 elevado a 12. Como 12 ele é par, o resultado será positivo, vezes menos 72. 1 vezes menos 72 vai dar menos 72. Então, é a letra B, ok? Vamos continuar na outra tela. Pessoal, aula 15 são 4 exercícios de logaritmo. E antes de continuar, bem rapidão, vamos rever aqui algumas coisas de logaritmo aqui, que são importantes. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, log de A na base B, que é igual a C. Então, olha só, pessoal, condição de existência aqui, bem rápido. Bom, esse conteúdo ainda está bem vivo aí na mente de vocês. Vocês, o ano passado, estudaram. Então, olha só, condição de existência aqui. Não ficou bem legal não, mas tudo bem. Esse carinha aqui, a base aqui, ó, eu vou pegar todo mundo, o A, o B e o C. Esse A aqui é o logaritmando. Esse B aqui é a base. E o C é o logaritmo. Deixa eu escrever com letra de forma, fica melhor. Então, pessoal, esse A aqui, ó, ele tem que ser maior que 0. E o B, a base B, vou escrever o B assim. O B ele tem que ser maior que 0 e diferente do 1. Porque veja bem, ó, se eu tenho assim, ó, log, um exemplo aqui, ó, log de 1 na base 3. Quem seria? Utilizando aqui, ó, essas setinhas aqui, a gente já deduz logo. Ó. Quem seria o log de 1 na base 3? O log de 1 na base 3, sempre que o logaritmando ele tiver esse valor 1, o logaritmo é 0. 3 elevado na 0, montando essa regrinha aqui no sentido anti-horário, que vai dar 1. Todo número elevado na 0 é 1. Então, esse B aqui ele não pode ser negativo, senão ele não funciona como inversa da exponencial. Basicamente é isso a regrinha. Esse B sempre tem que ser, a base tem que ser sempre maior que 0 e diferente do 1.
E é fácil explicar isso daí se você montar aqui, ó, log, colocar a base 1 aqui para vocês verem. E vou colocar um 5 aqui, ó. Pensa bem, olha só, se a gente montar aqui, ó, com a flechinha aqui para vocês entenderem. 1 elevado na quem que vai dar 5? Se eu colocar aqui 10, 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, vai dar 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes vai dar 1. Qualquer valor que você colocar aqui não vai chegar no resultado 5. Então, essa base 5, essa base 1 aqui, ó, do logaritmando 5, não pode ser, isso aqui não pode ser 1, tudo bem? Jamais pode ser 1. E se eu tiver, olha só, log de, deixa eu escrever 1 de novo aqui, e 10 aqui, por exemplo. Log de 10 geralmente nem precisa escrever a base, mas tudo bem, eu escrevi aqui. Se eu colocar log de 1 na base 10, se o logaritmando for 1, o logaritmo sempre é 0, tá? Não importa, sempre, sempre. Se você tiver 1 aqui, ó, a base aqui 3, o logaritmo sempre, sempre vai ser 0. Outras situações também, pessoal, se eu tenho aqui, ó, log de 100, log de 10, log de 1000. Olha só, gente, quando não aparece a base, apenas o logaritmando, quando não aparece a base é 10. Então, uma dica bem rápida, se eu tenho 2 zeros aqui, ó, log de 100, você já coloca 2 aqui, ó. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é 100. Como aqui, ó, não aparece a base, eu já sei que a base é quanto? É 10. E como eu falei, se o logaritmando é o 10, ele tem um zero aqui, o resultado aqui é 1. Sempre que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é 1. Então, se eu escrever aqui, ó, log, eu tenho aqui o logaritmando, que é maior que 0, e a base, que é maior que 0 e diferente de 1. Essa base maior que 0 e diferente de 1 significa que, por exemplo, 0,3 pode, 0,1 pode, 0,2 pode. No intervalo de 0 até 1 pode na base, ok? São as frações aí, são as frações próprias, né? De 0 até 1, se você pegar 0,5, é o resultado de 1 sobre 2. Então, a base com esses valores entre 0 e 1 pode. E não pode ser 1. Aí você já pensa em outros valores acima do 1 para a base. Então, esse log aqui ele é possível. Ele é horrível de calcular, mas ele é possível. Mas, como eu falei, se eu tenho logaritmando e base valores iguais, o resultado aqui é 1. Ele nem é tão horrível assim. O horrível seria se aqui fosse um valor diferente, aqui um 18, um 19, ou vice-versa, se aqui fosse uma base 12, 13, 18, 19 e aqui 20. Horrível de calcular, porém, ele existe, ok? Aí a gente teria que trabalhar com mudança de base ou outras propriedades aí para chegar nesse resultado, ou até consultar uma tabela de logaritmos. Tá, então vamos continuar agora, vamos corrigir. Só para finalizar aqui, o log de 1000, faltou. Se eu tenho 3 zeros aqui, eu já sei que o resultado é 3. A base não apareceu, a base é quanto? A base é 10. 10 a terceira, se você fizer, dá 1000. E por último, pessoal, se eu tenho aqui, ó, log, por exemplo, aqui, eu pensar aqui num número negativo aqui, a base negativa aqui, ó, e vou colocar aqui 4 aqui. Aí você pensa assim, tá, mas menos 2, professor, ao quadrado é 4. Não pode, pessoal, não pode porque a base aqui, ó, ela tem que ser maior que 0. Base tem que ser maior que 0. E não pode ser 1 também, como a gente já viu. Senão, ela não funciona como inversa da exponencial. Então, isso aqui não existe e pronto, ok? Não pode. Base negativa não pode. Base igual a 1 também não pode. Tudo bem? Agora, esse cara aqui na frente, ele pode qualquer valor. Isso aqui, pode tudo, qualquer valor. Tudo bem? O logaritmo pode tudo aqui, ó. Então, vamos corrigir as atividades. Número 1. Observe o logaritmo a seguir. Log de 16 na base 4. Então, eu tenho log de 16 na base 4. Como eu falei, gente, pensa assim, ó. 4 elevado na quem que dá 16? Pensa aí. Você pode chamar isso aqui de x, ó. Então, transforma-se numa exponencial. 4 elevado na x igual a 16. Eu devo, então, transformar esse 16 aqui numa base 4. E fica fácil de entender que o 16 é um quadrado perfeito. Se eu multiplicar 4 vezes 4, dá 16. Então, o 16 aqui eu posso dizer que é 4 ao quadrado. Ok? 4 ao quadrado dá 16. Então, eu já entendo, já que eu igualei as bases aqui, ó, que o x, o logaritmo, vale 2. É a letra A. Aqui eu tenho log de 81 na base 3. Como eu quero saber quem é o logaritmo, vou chamar de x. Utiliza essa regrinha aqui, ó, faz essa
essa voltinha aqui com as setinhas. Então aqui vai ficar 3 elevado na x, que é igual a 81. Então, a minha meta aqui, geralmente quem cria isso daqui já cria na possibilidade de você converter isso aqui em bases iguais, ok? Senão a gente tem que aplicar mudança de base, propriedades, aí é um assunto mais profundo. Eu vou pegar esse 81 aqui e fatorar ele aqui, vai dar 27, 81 por 3 dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. 27 por 3 que dá 9, por 3 aqui, ok? Arruma aí. 9 por 3 dá 3, por 3 que dá 1. Então, o 81, ele é 3 elevado a quantas vezes? Quantos 3 eu tenho aqui? 4, né? Então, vai ficar 3 elevado na x, que é igual a 3 elevado à quarta potência. Como eu consegui igualar as bases, o x aqui ó, é igual a quanto? X igual a 4. Alternativa B. Agora eu tenho log, na número 3 aqui, de 64 na base 2. Observe o logaritmo a seguir e qual é o resultado do logaritmo indicado. Então a gente faz a mesma coisa, chama aqui de x, eu tenho 2 elevado na x que dá 64. 2 elevado na x que é igual a 64. O objetivo é converter o 64 na base 2. Se eu pegar 64 aqui novamente, ó, no cantinho, 64 por 2 dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 4 que dá 2, por 2 que dá 1. Aqui é 2, viu, pessoal? De novo, né? 8 por 2 dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, eu tenho 2 elevado, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é 2, né? 5, 6, 2 elevado à sexta potência. Então, eu consegui igualar as bases, esse x aqui, ó, se eu tenho essa igualdade aqui, com as bases já sendo iguais, então o expoente também, pelo princípio da igualdade, são iguais. Então, x igual a 6. Ó. Portanto, x igual a 6. É a alternativa B. Número 4. Observe a equação logarítmica a seguir. Qual é o valor de x? Então, a mesma situação, praticamente. Agora, ele já chama isso aqui de equação, pois ele já colocou lá depois da igualdade o x. Tem igualdade, é uma sentença aberta, uma equação logarítmica. Então, vai ficar assim, ó, log de 343 na base 7 igual a x. Então, a gente pega aqui, ó, 7 elevado na x, faz sempre assim, tá? Nesse sentido, anti-horário, que é igual a 343. Nosso objetivo é transformar 343 na base 7. Se você pegar 343 e dividir por 7, se eu pegar aqui, ó, vai dar 4 vezes 7, 28. 28 para 34, 6, né? Vai dar 49. Então, eu escrevo aqui, ó. 49 por 7 que dá 7, 7 por 7 que dá 1. Então, eu tenho 7 quantas vezes? 3 vezes. Vai ficar 7 elevado na x, que é igual a 7 à terceira. Eu consegui igualar as bases, então, se eu tenho essa igualdade de bases iguais, os expoentes também são iguais. Aqui é 3, ó. Então, x vale 3. Valeu, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. Sempre que vocês quiserem revisar, rever esses temas aí, o nivelamento foi uma oportunidade, é uma oportunidade. Vocês têm a maioria dessas aulas impressas e as aulas 13, 14 e 15 vai ficar aqui disponível para quando vocês quiserem consultar. Valeu? Até a próxima.